Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa segunda aula do nosso treinamento de marketing de atração. A partir dessa aula de agora, nós vamos entrar de fato no estudo da metodologia e nós vamos aprender tudo o que é necessário para a gente conseguir criar uma estratégia de marketing de atração e também executar essa estratégia, tá certo? A partir de agora nós vamos entrar de fato em todo o processo, que é atrair, converter, relacionar, vender e analisar. E nessa aula em específico de agora, essa aula que você está assistindo agora, nós vamos falar única e exclusivamente de atração. A gente vai falar única e exclusivamente de atrair, tá certo? Então, para a gente conseguir atrair as pessoas a estarem conhecendo o nosso empreendimento através da internet, né? Porque o marketing de atração é uma excelente ferramenta para você utilizar na internet. É uma metodologia que engloba o marketing digital, que está dentro do guarda-chuva do marketing digital por completo. E aí a gente vai aprender como que a gente usa a atração, como que a gente consegue fazer as pessoas se sentirem atraídas pelo nosso conteúdo, pela nossa empresa, pelo nosso produto, pelo nosso serviço, a estarem criando a curiosidade de conhecer a gente, beleza? E a primeira etapa que a gente usa para fazer isso é a atração, e para atrair as pessoas a estarem conhecendo o nosso empreendimento, o nosso projeto, o nosso produto ou o nosso serviço, nós temos aí 3 locais para poder fazer isso na internet, beleza? Que é o site /blog, né? Que o site ele engloba ali todos aqueles produtos e aqueles serviços que a gente pode estar oferecendo. Se você oferece consultoria, você coloca lá os tipos de consultoria, assessoria que você presta. Se você vende produtos físicos, você coloca lá também todos os produtos físicos que você vende. Se você vende produtos digitais, você também coloca lá. A outra forma que a gente tem de atrair as pessoas a estarem nos conhecendo são as redes sociais, tá certo? Que é um local onde você consegue promover uma interação junto com essas pessoas, junto da sua audiência, e também está criando a curiosidade nelas para estarem podendo conhecer aquilo que você tem a oferecer. E também os links patrocinados, que são aquelas campanhas que você cria usando o Facebook e o Google para poder fazer as pessoas chegarem até você, tá certo? Então a gente vai falar sobre cada uma dessas 3 formas a partir de agora dentro da atração, para a gente conseguir dar start nessa metodologia e fazer a coisa acontecer, tá certo? A primeira coisa que a gente tem que entender antes de começar a falar de site ou blog, antes de falar de rede social e antes de falar de link patrocinado, a primeira coisa que a gente tem que entender é o conceito de tráfego na internet, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que imaginar é como é a internet, como as pessoas interagem na internet, o que elas fazem na internet, tá certo? Fazendo uma analogia com o que a gente vive no nosso dia a dia, transitando pelas ruas, vamos imaginar que os sites, as redes sociais, as nossas páginas ou qualquer outro tipo de ponto físico que a gente tem ali dentro da internet seja como se fosse uma loja física na rua. E aí as pessoas que estão transitando pelas ruas, elas são as pessoas que estão trafegando na internet, tá certo? Então você consegue ver isso lado a lado, assim, para poder conseguir imaginar perfeitamente o que é tráfego e como que a gente consegue fazer as pessoas nos conhecerem. Então beleza, você tem a sua loja física na rua, você tem o seu site, você tem sua rede social e você precisa fazer com que as pessoas lhe conheçam, fazer com que as pessoas entrem dentro da sua loja, tá certo? E aí é necessário que você chame a atenção dessas pessoas. E para chamar a atenção dessas pessoas é necessário que você promova ações na internet, tá certo? É necessário que você promova ações nas ruas. Assim como nas ruas a gente vê as pessoas entregando panfletos, a gente vê as pessoas narrando as coisas com o microfone, a gente vê carros de som, a gente vê todas essas formas de chamar a atenção que muitas vezes nos incomodam, né? Eu particularmente, eu não gosto muito de receber panfletos, justamente por ser um panfleto que eu não quero receber. Pela cidade que eu estou inserido nesse exato momento, que é Viçosa, ela não ter uma quantidade boa de lixeira onde a gente pode estar despejando e jogando o nosso lixo ali, até para ele poder ser reciclado depois. Aqui é uma cidade que não tem lixeira, então receber panfleto aqui é uma coisa bem enjoada, bem chata, porque se você não tiver a consciência de levar aquele panfleto para sua casa e colocar no lixo ali direitinho, você acaba jogando na rua, e jogando na rua você acaba incomodando as pessoas que estão passando ali de
tá vendo aquela sujeira, você acaba entupindo o bueiro, então não é uma coisa muito legal de se fazer, mas as pessoas ainda fazem isso, entendeu? Então é uma forma de chamar a atenção. Então é necessário que a gente consiga entender como que a gente consegue atrair a atenção das pessoas utilizando a internet, beleza? Então, depois que você cria esses pontos físicos, tá? E aí o seu site / seu blog é um ponto físico, a sua rede social é um ponto físico, os links patrocinados que você cria e que direciona para algum lugar também é um ponto físico. Depois que você cria esses pontos físicos, as próprias redes e as próprias ferramentas, elas começam a te valorizar e a mostrar o seu conteúdo, se ele for realmente relevante para as pessoas que estão transitando ali, tá certo? Então, toda vez que você cria um post em algum blog e aí você consegue atrair as pessoas utilizando essas 4 coisas dentro do seu site / blog, que é criando textos, que é colocando vídeos, que é colocando áudios e também usando o mecanismo de SEO, que eu vou falar aqui para frente. Toda vez que você cria alguma dessas peças e coloca dentro do seu site, o próprio Google, quando a gente está falando de site / blog, ele se encarrega de posicionar o seu site na posição onde ele merece estar posicionado, de acordo com a relevância do seu conteúdo, de acordo com o quão modificador de realidade ele é e do quão interessante e agregador de valor ele esteja se portando. Ele posiciona seu conteúdo num determinado grau ali na busca de pesquisas e aí uma quantidade maior de pessoas conseguem ter acesso àquilo que você está falando, àquilo que você escreveu, tá certo? E isso com texto, vídeo, áudio, isso tudo acontece da mesma forma. E para fazer os seus textos e o seu site ficar cada vez melhor e mais posicionado, você usa os mecanismos de SEO, que é os otimizadores para os motores de busca do Google, que aí você tem que estar sempre atento a todas as mudanças que a plataforma faz no algoritmo, né, que a empresa faz no algoritmo, para você conseguir acompanhar e estar produzindo seus conteúdos de acordo com esse padrão, para que você seja assim beneficiado, né, por tudo aquilo que a Google pode fazer por você, beleza? Então é muito importante que para você atrair as pessoas você tenha ponto físico. E o melhor ponto físico que você pode ter na internet hoje não é a sua rede social, não é o seu Instagram, não é o seu Facebook, não é o seu LinkedIn, tá certo? As pessoas estão nas redes sociais para poder interagir, elas não estão nas redes sociais para poder ser bombardeadas ali o tempo inteiro com propaganda, oferta. As pessoas odeiam receber ofertas o tempo todo nas redes sociais. Na rede social, ou ela quer se entreter, ou ela quer receber informação de valor, tá certo? Se você fica ali o tempo inteiro, compra, o máximo que você vai conseguir fazer, e isso eu posso te garantir que eu vejo isso acontecendo com muita frequência com as pessoas que não têm conhecimento disso que eu estou passando para você, o máximo que você pode conseguir é ganhar a raiva das pessoas, e aí essas pessoas vão falar mal de você, vão divulgar o seu projeto, seu produto ou seu serviço para as pessoas de uma maneira negativa. E aí, ao invés de você estar atraindo seguidores, atraindo fãs, atraindo possíveis leads e possíveis clientes, você vai estar atraindo uma legião de haters para poder afundar o seu projeto em vez de impulsioná-lo, tá certo? Então, você tem que entender uma coisa. A internet, ela funciona dessa maneira. É necessário que você crie diversos pontos ali onde as pessoas podem estar te achando de alguma forma, estarem conhecendo qual é o seu produto, qual é o seu serviço, tudo aquilo que você tem a oferecer, para possivelmente depois elas estarem colocando você na cabeça delas, criando um nível de autoridade, vendo que você é a pessoa ali mais interessante, mais importante para poder resolver aquele problema dela e chegar no final ela comprar, tá certo? Depois que a gente criou o nosso site, o nosso blog, alimentou eles com textos, vídeos, áudios e estamos sempre trabalhando os mecanismos de SEO, a gente usa também as redes sociais para poder atrair essas pessoas, tá certo? E lembrando que o uso da rede social ele não pode ser feito de uma maneira de panfletagem digital, tá certo? Da mesma forma como eu falei há pouquíssimo tempo atrás aqui, que é extremamente indelicado, que é extremamente insuportável, não insuportável, mas que é extremamente chato, você ficar pegando panfleto na rua, também é muito chato você ficar fazendo ofertas o tempo inteiro, tá certo? Então, uma coisa que a gente tem que ter muita clareza nesse momento, sabe, é que a rede social a gente usa para poder fazer as pessoas se interagirem com aquilo que a gente
está oferecendo, com aquilo que a gente está mostrando, e a gente usa a rede social também para poder educar ela cada vez mais sobre aquilo que a gente tem de oferecer, tá certo? A oferta a gente só faz por último. Lembra, né? As pessoas não estão nas redes sociais atrás de receber ofertas. Elas estão lá para poder interagir e para poder aprender. Então a gente tem que tomar muito cuidado em como que a gente usa a rede social, tá? Então, se você está assistindo essa aula aqui agora e você fica publicando oferta o tempo todo na sua rede social, sempre post de venda, sempre post de promoção, sempre post de combo, sempre post de Black Friday, oferta relâmpago, esse tipo de coisa, olha só, você está mandando o cliente embora ao invés de fidelizá-los, tá certo? Então vamos lá, a gente pode usar as redes sociais para poder divulgar os nossos conteúdos no Facebook, no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, no YouTube e uma outra mídia que está crescendo agora muito forte e que pouca gente teve ainda a audácia de poder experimentar e criar os conteúdos, são os podcasts. E aí eu coloquei aqui o Spotify, que é onde inicialmente eu vou hospedar os meus também, tá certo? Então, o que você tem que entender na hora de divulgar o seu produto ou o seu serviço, falar de você, falar da sua empresa na internet, é que cada uma dessas redes aqui, Face, Insta, Twitter, LinkedIn, YouTube, os podcasts como Spotify, eles têm um formato de conteúdo específico para eles, tá certo? Que são os conteúdos nativos. Então é muito importante que você estude e entenda qual é o conteúdo mais indicado para você postar em cada rede social, tá certo? Porque se você está numa rede social onde o objetivo dela é mostrar fotos, e exclusivamente fotos, e você ficar postando vídeos ou postar coisas que vão ser ali chatas para a pessoa ver, que é um post carregado com um monte de coisa escrita, que não é um negócio tão visualmente bacana ali de estar absorvendo, esses posts eles não vão dar certo. E eles não vão dar certo por dois motivos. Motivo número 1, as pessoas não estão ali para ver aquele tipo de post. Então elas não vão curtir, elas não vão compartilhar, elas não vão salvar, elas não vão indicar, elas não vão visitar as suas páginas, porque aquilo ali não vai chamar a atenção delas. E número 2, que talvez o seu post nem chegue para as pessoas que estão realmente interessadas para ver aquilo ali, tá certo? Porque da mesma forma como o Google te penaliza por você criar conteúdos que não têm valor agregado, que não são interessantes para as pessoas que estão ali querendo aprender sobre aquilo, nas redes sociais acontece a mesma coisa, tá certo? Então, se você já fez ali uma campanha paga ali no Facebook, você viu que você não pode escrever mais do que 20%, você não pode ocupar mais do que 20% da imagem do seu post com alguma coisa escrita, né? Então isso é para exemplificar natividade, sabe? É você respeitar os códigos ali de conduta das publicidades das redes sociais que você está usando, tá certo? E aí, Juan, eu preciso usar todas as redes sociais para fazer a coisa acontecer no meu negócio, para fazer a coisa acontecer com o meu produto, com o meu serviço, com o meu projeto? Ó, é o seguinte, cada rede social ela abarca um certo número de pessoas. Cada rede social ela abarca um tipo de grupo de pessoas. As pessoas que frequentam o Facebook, elas têm características parecidas, as pessoas que frequentam o Instagram têm características parecidas, as pessoas que estão no Twitter têm características específicas, LinkedIn, YouTube, que as pessoas que escutam podcast também têm características específicas. Então é muito importante que você tenha o máximo de conteúdo espalhado no máximo de redes possíveis, porque talvez você consiga atingir uma pessoa no Facebook e você consiga atingir uma pessoa num podcast, e a pessoa que está no podcast ou está no Spotify, não necessariamente ela pode estar no Facebook. Então, quanto mais redes sociais você tiver e quanto mais redes sociais você tiver condições de alimentar, melhor é para você, melhor é para sua empresa, melhor é para sua marca, melhor é para o seu produto, melhor para o seu serviço que você está divulgando cada vez mais e para um número maior de pessoas e para pessoas mais qualificadas, tudo aquilo que você tem a oferecer, tá certo? Mas uma dica que eu dou para você que
que está começando agora, que ainda não dominou as melhores formas de trabalhar com todas as redes sociais, né? Porque anunciar no Facebook é diferente de anunciar no Twitter, que é diferente de anunciar no LinkedIn, que é diferente de anunciar no Facebook, que é diferente de anunciar no YouTube. Então, para você que não tem o domínio de cada uma dessas ferramentas, para você que não sabe mexer direito num grande número de ferramentas, eu aconselho você fortemente a entrar em uma rede social dessa, ou o Facebook, ou o Instagram, ou o LinkedIn, ou o YouTube, e aí aprender muito sobre essa rede social, testar muitas coisas sobre essa rede social e dentro desse processo você entrar em uma outra rede social e depois que você já tiver bom na primeira, você começar a dedicar um pouco mais de tempo na segunda e ir fazendo as duas crescerem simultaneamente. Depois que você pegou ali a manha de mexer nas duas e não está gastando tanto tempo assim para poder fazer as suas ações, você pega e constrói uma terceira e vai fazendo a coisa acontecer com as três ao mesmo tempo. Vai chegar uma hora que você vai conseguir otimizar todo esse processo e você vai começar a enxergar qual é o melhor jeito de operar todos ao mesmo tempo, ou então de como que você consegue distribuir o seu conteúdo em todas essas redes sem se desgastar, tá certo? Mas se você não tem o domínio de várias redes, eu aconselho que você faça isso. Fique bom em uma e depois que você estiver bom nela, você vai começar a ficar bom em outra e depois em outra, e quando você assustar, você está manobrando 3, 4 redes sociais aí muito bem e divulgando seu produto, seu serviço para um grande número de pessoas, tá certo? E a terceira forma que a gente tem para poder atrair as pessoas a estarem conhecendo aquilo que a gente faz, a nossa empresa, o nosso produto, o nosso serviço, a nossa missão, são os links patrocinados, que aí a gente vai usar o Facebook Ads, o Instagram Ads, o Google Ads e o LinkedIn Ads, tá certo? Lembrando que cada ferramenta dessa de anúncio, ela tem uma peculiaridade, ela tem um objetivo, ela tem uma potencialidade e ela tem uma fraqueza. Então, existem outras ferramentas aqui também, tá certo? Eu coloquei só essas, porque essas, na minha concepção, elas são as mais importantes, são as que eu uso e são as que mais dão resultados na internet. Então, por isso que eu coloquei elas aqui, tá? Então, fechando parênteses e voltando aqui ao que a gente estava falando, cada ferramenta dessa ela tem uma peculiaridade, tá certo? Então, é muito importante que você também estude qual ferramenta vai ser a mais indicada para você trabalhar com a sua audiência. Se você tem um produto ou um serviço que ele não é tão comum, e o que é um produto comum e um produto incomum? Um produto comum talvez seria um curso de nutrição, um curso de emagrecimento. E o que não é um produto muito comum? É um software de gestão de documentos, por exemplo, um software de gestão de arquivos. Você precisa saber os locais certos onde você vai direcionar o seu esforço e aonde você vai empregar o seu dinheiro para você conseguir atrair aquelas pessoas que são as pessoas mais indicadas para estarem conhecendo o seu negócio. Porque de nada adianta você botar R$200 ali para rodar no Facebook ao longo do mês se o seu público ele não está no Facebook ou não está no Instagram. Entende? Você vai estar jogando dinheiro fora. Às vezes sua página pode crescer, às vezes você pode ganhar mais seguidores, você pode ganhar mais fãs ali, as pessoas podem começar a te elogiar, te seguir e tudo mais, mas você não vai vender, entendeu? Então o que a gente quer aqui é construir uma base sólida para conseguir vender bem e vender em alta escala a longo prazo. A gente não quer ficar pingando venda e um pouquinho de venda aqui, um pouquinho de venda ali, não. A gente quer construir um acervo, a gente quer construir um arsenal, a gente quer construir uma estrutura para chegar num determinado tempo a gente conseguir fazer venda todo dia, fazer venda, mais de uma venda por dia e fazer a nossa empresa crescer a longo prazo. A gente está trabalhando aqui com visão a longo prazo. E para trabalhar com visão a longo prazo a gente tem que trabalhar certo. Então a gente tem que saber aonde que o nosso produto ficaria melhor posicionado, aonde a gente gastaria o nosso dinheiro com mais eficiência, mais qualidade, e aí a gente posiciona a nossa grana, o nosso esforço, a nossa maestria para fazer anúncio nessa plataforma, tá certo? Então é muito importante que você conheça o seu público, as redes onde ele está inserida para você poder gastar o seu dinheiro, beleza? Então basicamente é isso que é a atração, é isso que é atrair. Você precisa construir pontos na internet, alimentar esses pontos da melhor maneira possível, fazer com que as pessoas conheçam aquela estrutura que você criou, seja o seu site, seja o seu blog, seja as suas redes sociais,
E aí, depois que você fez as pessoas conhecerem aquilo que você está mostrando para elas, depois delas conhecerem seu produto, seu serviço, seu conteúdo, tudo aquilo que você tem para oferecer e melhorar a vida dela em algum aspecto, seja pessoal ou profissional, você parte para a segunda etapa, que é a parte da conversão, que a gente vai falar, tá certo? Mas é muito interessante que você faça essa análise do seu produto, essa análise do seu serviço e essa análise do seu público, aonde que seu público está, qual seria a ferramenta mais indicada para eu usar, qual rede social eu construo e dou mais atenção nesse exato momento, tá certo? Então, uma outra dica que eu dou aqui também é que eu vejo muitas pessoas chegam até mim e falam assim: ah, Juan, o Facebook tá morrendo, agora o negócio é Instagram. Fala assim, cara, o negócio é o seguinte, o Facebook pode estar morrendo para a sua visão, que não vende nada na internet, que não tem nenhum produto, não tem nenhum serviço lá dentro, mas na visão de quem tem algum produto ou algum serviço lá dentro, é lá que o público dele tá. Sacou? Às vezes você tem um público ali que tem de 35 anos para cima, tem 40 anos para cima, é no Facebook que essa galera tá, entende? Essa galera não tá muito ainda no Instagram, algumas pessoas até estão, mas a grande massa, a grande maioria das pessoas ainda estão no Facebook. Então você tem que meio que esquecer esse borbulhaço que muita gente fala aí na internet, ah, essa rede aqui tá morrendo, essa rede aqui tá nascendo, e analisar onde o seu público tá. Entendeu? Que a partir desse momento você vai conseguir identificar aonde você tem que agir, quando você tem que agir, como você tem que agir, e quando você age, o público corresponde, você consegue fazer uma leitura bacana dele e acompanhar qual que é o destino que ele está fazendo, para onde ele está indo. Ele está saindo do Facebook, está indo para o Twitter, ele está saindo do Facebook, indo para o Instagram, ele está saindo do Facebook, indo para o YouTube. E aí, quando você acha o seu público, quando você acha a primeira rede que ele está inserido, você consegue seguir ele para o resto da vida dele, tá certo? Então, é muito importante que você olhe para si, é muito importante para que você olhe para o seu produto, seu serviço, olhe para o seu público, para você conseguir criar aquelas ações que vão ser as mais efetivas para você e para o seu negócio, beleza? Então é essa a aula de atração, espero que você tenha curtido, espero que você tenha aprendido algumas coisas aqui sobre atrair, sobre rede, sobre posicionamento, sobre tráfego, tudo aquilo que o seu site, tudo aquilo que a internet pode fazer pelo seu negócio, e te vejo na próxima aula, onde a gente vai falar de converter, e aí o funil começa a afunilar um pouco e a gente vai começar de fato a trabalhar pesadamente com o nosso cliente, tá? A partir do momento que ele se converte e vira lead, beleza? Então é isso, muito obrigado e até a próxima aula. Valeu!